Boa noite, pessoal. Graça e paz. Hoje estamos dando início às atividades da UMP no ano 2020. Vamos começar orando, por favor. Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso, Rei sobre toda a terra, estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo ano que passou e pedir que o Senhor continue nos abençoando neste ano 2020, que nós possamos nos dedicar ao máximo em todas as atividades e fazer tudo para a honra e glória do Seu nome. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos abençoando, para que tudo dê certo. Em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em um Salmo 148. Diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso, que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, as árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Convido agora o grupo de louvor. Graças e paz, irmãos. Convidamos aqueles que podem nessa noite para se colocar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Tu és digno, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, ó Senhor, para declarar essa verdade. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu
pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos declarar que Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado.
exaltado, exaltado nos céus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar. Vamos louvar, irmãos. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Nunca falhou. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é um caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Quero ouvir a igreja dizendo: tu fazes, Senhor. Fazes e tudo Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o
Gostaria de convidar agora o bacharel Elton. Graças a Deus, irmãos. Se eu entendi bem a proposta do tema que me passaram, era para falar da graça de Deus e o relacionamento da graça de Deus com o desfrutar da sua própria criação. Só vou pedir que Ana, eu pegue ali, por favor, o controle para mim ou não. Então, nós iremos estar abordando esse tema e eu estarei me utilizando exatamente do tema que é o seguinte: desfrutando da graça de Deus ao desfrutar da criação. A ideia que nós temos muitas vezes do que seria um crente, ou a ideia básica pelo qual muitas pessoas dentro e fora da igreja têm de um crente é uma pessoa mal-humorada que espera o momento de ir para o céu. O cara é mal-humorado, o cara é triste, o cara não desfruta de nada, o cara é uma pessoa que não está alegre. Quando muito está alegre, sempre está alegre pensando no céu que virá. Ou seja, na melhor das hipóteses, na concepção de muitas pessoas, um crente ou a visão do cristianismo nada mais é do que você passar por um momento ruim aqui na terra até chegar ao momento glorioso que é a nossa morada nos céus. Nós iremos nos utilizar do livro que está aí, As Coisas da Terra, de Joe Rigney. E eu gostaria de iniciar citando uma frase de Francis Schaeffer, que diz o seguinte: ao invés de evangelizarmos os perdidos do mundo, nós deveríamos evangelizar os que perderam o mundo. Vou repetir. Ao invés de evangelizarmos os perdidos do mundo, nós deveríamos evangelizar os que perderam o mundo. A ideia básica de Francis Schaeffer aqui é: muitas vezes os crentes, por uma concepção errada a respeito do que é o cristianismo, entendem que cristianismo é simplesmente evangelizar as pessoas que estão do mundo e se afastar de tudo que se relaciona à palavra mundo, coisas materiais e físicas. E esse livro vem exatamente mostrar, de modo contundente, a realidade contrária dessa visão antibíblica. O autor diz assim: este livro foi escrito para responder uma pergunta simples: que temos de fazer com as coisas da terra? Abraçá-las? Rejeitá-las? Usá-las? Esquecê-las? Lançar sobre elas nossa afeição? Olhar para elas com desconfiança? Desfrutar delas com uma ou duas pontadas de culpa? Qual é o relacionamento que nós temos com a criação de Deus? Que eu vou passar um pouco rápido, porque a pizza já foi pedida e me disseram que eu poderia ter que adiantar um pouquinho. Então eu vou tentar ser rápido, sem perder as coisas que são mais essenciais. Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos aprender é a criação como comunicação, como uma palavra que Deus nos dá para entendermos a Ele mesmo. Mas antes de qualquer coisa, a primeira e básica coisa teológica que nós temos que aprender do nosso relacionamento com a própria criação é o mundo como resultado do amor intratrinitário. O que isso quer dizer? É que, dentro da perspectiva bíblica, existia, antes da fundação do mundo, 3 pessoas que se relacionavam entre si desde a eternidade e que é um único Deus.
que a gente denomina comumente como trindade. Trindade nada mais é 3 pessoas num único Deus. Mas antes de existir mundo, a trindade se relacionava em amor. De modo que, diferente de todas as outras religiões do mundo, o cristianismo proclama que o Deus Criador revelado nas Escrituras não tinha qualquer tipo de solidão ou qualquer tipo de necessidade de ter um relacionamento com outras pessoas. Porque existiam 3 pessoas que se relacionavam em amor entre si: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que a teologia trinitariana tem a ver com a criação é que aprove a Deus que esse amor intratrinitariano pudesse transbordar de tal forma que viesse trazer existência à sua própria criação. De modo que a criação nada mais é do que fruto do transbordar do amor trinitariano para com as coisas que eles vieram a criar. Então a criação é resultado do amor da própria Trindade. Quiseram eles decidir em criar um mundo e transmitir esse amor que eles tinham entre si à sua própria criação. Então é isso que é a criação de Deus, um transbordar do amor trinitariano resultando na obra da criação. Segunda coisa importante para aprendermos é que o mundo é uma comunicação, mas o mundo é uma comunicação de Deus. No Salmo de número 19, verso 1, um salmo conhecido da gente, diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. O que isso quer dizer? É que a criação é uma comunicação de Deus, ela fala algo, e é isso que nós precisamos entender. Entretanto, quando a gente olha para a criação, nem todo mundo chega à mesma conclusão do salmista. Nem todo mundo ao olhar para a criação diz assim: que Deus maravilhoso, os céus proclamam realmente a glória de Deus. Não, às vezes as pessoas olham para o mundo e dizem: isso daí é obra do acaso e do tempo. Isso daí nada mais é do que um produto evolucionário. Então, o que desfaz com que uma visão tenha uma visão correta ou não da Bíblia é o antecedente, é o óculos pelo qual ele vê o mundo. Se uma pessoa tem uma perspectiva anterior de que não existe Deus, então tudo que ele vê no mundo nada mais é do que obra do chimpanzé, obra de Tarzan, obra seja lá de quem for, menos Deus. Obra do vento, obra do mar que criou, seja lá qual for o explicativo que ele dê. Mas uma coisa é certa, ele não acredita em Deus, então jamais pode ser Deus. Mas tem uma sintonia tão bonita, certo? Mas isso daí é só coincidência. Às vezes acontece. Entretanto, se você tem uma perspectiva anterior de que Deus existe, em especial da revelação da palavra de Deus, você vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. Tem um salmo que diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Aí vem o Salmo 19, diz: os céus proclamam a glória de Deus. O que faz com que uma coisa seja diferente do outra não é a criação, é um pressuposto que eu tenho anterior, que ao olhar a criação, eu interpreto a criação de modo diferente. Você vai ver que aí em Romanos, no capítulo de número 1 e o verso 20, diz lá que o poder de Deus e os seus atributos são manifestos na obra da criação. Então a obra da criação, ela perfeitamente ou de modo análogo demonstra quem é Deus e alguns dos seus atributos. O problema não é que a criação não é tão clara. A Bíblia diz que a criação é clara. O problema não é a criação, é quem está vendo a criação. É com que óculos ou com que pressuposto a pessoa olha para essa criação. Então não tem nenhum problema na criação. A criação é clara, revela a glória de Deus. O problema, diz lá em Romanos, é que os incrédulos suprimem a verdade de Deus pela mentira. Sabe o hidrante que sai água? É como se a pessoa estivesse botando a mão ali, a água querendo sair, e eles botando a mão para que a água não saia desse jeito nenhum, escorre pelos dedos, e ele tenta de todo jeito, se encosta. Assim é a revelação da criação de Deus. Diz lá, a Deus os incrédulos tentam suprimir de toda maneira.
Os incrédulos sabem que existe Deus, embora eles neguem isso. E aqui eu costumo dizer, você tem duas opções: ou acreditar que o incrédulo está falando a verdade, quando diz que não acredita em Deus, ou acreditar no que Deus diz na sua palavra, que eles sabem que há Deus. Eles podem tentar suprimir, mas no coração dele há a semente da divindade. Então a gente tem que entender isso. O mundo é uma comunicação de Deus. Mas uma visão que tem distorcido o modo como nós interpretamos o mundo, dentre tantas outras, é o secularismo. O secularismo é a visão de que esse mundo aqui não tem nada a ver com Deus. Esse mundo aqui é apenas matéria, obra do acaso, e o tempo que vai se desenvolvendo e as coisas acontecem do jeito que estão. A bem da verdade é que muitos cristãos têm esse tipo de ideia. Parece que o mundo não tem nada a ver com Deus. O mundo é simplesmente um lugar onde a gente trabalha, ganha dinheiro, sai com a família, joga videogame, e nada tem a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é culto, é oração, é a leitura da Bíblia, mas o resto, nada tem a ver com Deus. Isso é uma visão secularista a respeito do mundo. Entretanto, um autor diz o seguinte: onde as Escrituras apresentam a criação como uma epifania, o que seria uma epifania? Seria uma demonstração visível de Deus. A cultura moderna vê a criação como uma pilha de materiais brutos, recursos naturais e coisas inertes sem sentido. O mundo, comumente considerado como matéria, para que façamos algo. O mundo é considerado comumente como matéria para que façamos algo, e não uma fonte da qual recebemos algo. Aqui é uma diferença fundamental. Como você vê o mundo? Simplesmente algo do qual você tem que trabalhar, construir, ou é algo que você recebe da mão de um doador soberano e eterno? O autor então conclui dizendo essa parte o seguinte: a Escritura é a cartilha gramatical da linguagem divina, que nos instrui com clareza nos padrões de sentido e nas regras pelas quais somos capacitados a ler tudo o mais. Veja, você não pode olhar para a criação e dizer, agora eu aprendi muita coisa. Você só pode olhar para a criação e interpretá-la corretamente quando você tem a Bíblia como a regra gramatical pela qual você compreende o mundo. Lembre-se, o homem está debaixo de pecado, o que isso agrava a compreensão que o homem tem a respeito do mundo. Mas mesmo antes da queda, vocês lembram lá de Gênesis, né? Mas lá em Gênesis, o homem precisava que Deus se comunicasse com ele para que ele compreendesse o mundo? Sim. Lembra que o homem era visitado por Deus na viração do dia? Porque Deus se comunicava com o homem, dava instruções ao homem, tinha comunhão com o homem, para que ele pudesse entender a obra da criação, bem como o seu relacionamento com o próprio Deus. Então, antes mesmo da queda, havia uma necessidade do que tem sido chamado de revelação especial, ou seja, de uma comunicação verbal de Deus a partir da sua própria voz. Embora a criação seja um certo tipo de comunicação de Deus, essa comunicação é insuficiente antes mesmo da queda, se não tiver uma revelação verbal de Deus. Então, a gente, para entender o mundo, nós devemos ir para a gramática da interpretação correta do que é o mundo, a palavra de Deus. Não é pelos sociólogos modernos, não é pelos psicólogos modernos, não é pelos cientistas modernos, não é pelos antropólogos, não. É pela palavra de Deus que a gente compreende o que é o mundo. É interessante que, ainda dentro dessa comunicação de Deus, a Bíblia nos manda ler o mundo. A Bíblia diz, em Mateus aí, está os textos referentes, tá? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, vai ter com a formiga o preguiçoso. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Olhe para o mundo
Leia o que esse mundo tem a lhe dizer. Então o mundo tem algo a nos dizer, mas sempre entendendo o fundamento último pelo qual nós compreendemos o mundo, que é a palavra verbal de Deus escrita. O autor ainda diz: analogias e metáforas, quer na Escritura, quer no mundo natural, são vias primárias que Deus escolheu para revelar-se a nós. A realidade criada nos faz ver as perfeições divinas de maneiras visíveis, concretas e particulares. Ou seja, o que ele está dizendo aqui a princípio é: o mundo foi criado para que aquilo que a gente entende na palavra de Deus, de quem é Deus, se torne algo mais real e concreto. E ele então continua: livra os atributos e características de Deus de ser meras abstrações, porque é impossível para nós amar uma lista de qualidade. Deus é uma pessoa, não uma lista alfanumérica de atributos, e portanto revela-se a si mesmo em suas grandes obras e por meio delas. Se você abre a Confissão de Fé de Westminster, lá na pergunta quem é Deus, ou no primeiro tópico lá falando sobre Deus, tem dizendo Deus é seus atributos: amor, longanimidade, santidade, justiça. Tudo isso é verdade, mas sem o mundo isso seria meras abstrações. O mundo é que nos dá a concretude dessas realidades a respeito de quem é Deus. Você sabe que Deus é a sua fortaleza, que Ele é seguro, porque Deus nos deu analogias na criação, ou seja, nos deu comparações aonde Ele pudesse dizer: olha, está vendo o sol? Pronto, eu sou como o sol. Está vendo a fortaleza? Estou, pronto. Você comigo é assim, é como uma fortaleza. Então, para entendermos o quanto Deus é seguro, forte, o quanto Ele é amoroso, Ele nos deu coisas na criação para que pudéssemos perceber o seu caráter e os seus atributos. Em vez de seus atributos ser algo meramente teórico, na criação esses atributos se tornam algo concreto e real para as nossas próprias vidas. Ele então termina, eu acho que aqui é o último, fazendo a seguinte advertência: não usamos a escada da criação para subir até Deus e depois jogamos a escada fora. A criação conserva o seu valor, mesmo quando nos aponta o Deus de valor infinito. Porque muitas vezes a gente acaba incorrendo no outro erro. Tá certo, se a criação revela os atributos de Deus, logo eu percebi que existe uma fortaleza, Deus é fortaleza. Não quero mais saber de fortaleza não. Já entendi Deus, quero saber mais de fortaleza nenhuma. Isso é um modo incorreto de compreender a criação. Apesar de a criação ser uma espécie de comunicação a respeito do próprio Deus e do seu ser, ela não é só isso. A criação é algo valoroso do qual nós devemos desfrutar, mesmo depois dela apontar para quem é Deus. É isso que o autor está dizendo. No nosso relacionamento com a criação, a gente não deve simplesmente cheguei a entender o que é Deus, logo não preciso de você, criação. A criação continua valorosa, porque a criação de Deus é o fluir do seu amor trinitariano. Segundo aspecto que o autor nos mostra, ainda a respeito do desfrutar da graça de Deus, ao desfrutar da criação, é que nós fomos criados para ser criatura. Olha que incrível. Você foi criado para ser criatura. Parece absurdo, mas isso deve ser lembrado para você. E C.S. Lewis diz o seguinte: nós, pelo menos eu, não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas coisas mais simples. Na melhor das hipóteses, nossa fé e razão nos dirão que Ele é adorável, mas não teremos achado assim, não teremos provado e visto. O que muitas vezes, o que C.S. Lewis está colocando aqui é, muitas vezes para a gente, cristianismo é aqueles momentos transcendentes, onde a gente sentiu um arrepiar numa música, onde o pastor fala: eita, meu Deus, o pastor teve uma revelação, chega no meu coração aqui, está
Estou aqui palpitando. Então aí a gente reduz a vida cristã a entender Deus como um ser adorável e real nas nossas vidas, simplesmente em momentos, vamos dizer assim, singulares em nossas vidas. E C.S. Lewis diz: quando esses momentos acontecerem, eles não vão ter muita relevância para você, porque ele só vai ter relevância se você entender que é no seu dia a dia, nas coisas simples da sua vida, que ele é relevante. Então, se você considera Deus relevante nas ocasiões mais simples da sua vida, quando acontecer coisas excepcionais, elas se tornarão algo que confirma a sua vida diária. Em Gênesis capítulo de número 1, fica claro que Deus se demonstra como um Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Ele vai dizendo: haja luz, houve luz, haja separação e houve separação. Então, em Gênesis 1 fica claro que Deus, ele é o Criador. Isso é fundamental para a nossa relação com a própria criação. A ideia que nós temos muitas vezes hoje, de achar que nosso relacionamento com o mundo material é algo pecaminoso, é destituído do alicerce bíblico. Já em Gênesis 1, a Bíblia nos mostra que isso é uma realidade simplesmente evidente. Deus criou o mundo. C.S. Lewis ainda continua dizendo: Deus é o verdadeiro materialista. Como diz, ele gosta da matéria. Foi ele quem a criou. Se essa matéria é algo ruim, não, a matéria é boa. Foi criada por Deus. Então, Deus é o verdadeiro materialista. Estes materialistas que tem por aí hoje são materialistas antibíblicos, porque eles desconsideram o verdadeiro materialista, que é Deus. Aquele que ama a matéria, aquele que criou a matéria, aquele que criou o mundo físico, visível, foi Deus, não foi Satanás. Eu costumo pensar que os crentes têm uma teologia chamada de teologia dos ursinhos carinhosos. Já assistiram Ursinhos Carinhosos? É bom demais, viu? Eu gostava. Eu era o azulzinho lá, não lembro nem o nome dele, mas era o azulzinho. Mas lá na teologia dos ursinhos carinhosos é o seguinte: o crente está esperando simplesmente um momento para morar nas nuvens com o Senhor e ficar de carrinho com Elias para baixo e para cima. Aqueles carrinhos de nuvem. Bora, Elias, para ali, vamos falar, bater um tete a tete com Abraão. Aí, é a teologia dos ursinhos carinhosos. Tudo que tem a ver com o cristianismo é simplesmente aquele momento glorioso onde moraremos nas nuvens com os nossos antepassados, os nossos heróis da fé, com Jesus Cristo. Isso é uma teologia totalmente destituída de conteúdo bíblico. E a gente vai ver que no decorrer do nosso estudo isso ficará mais claro. Mas lembre-se disso: contra essa própria teologia de um mundo não físico, onde a gente vai viver para baixo e para cima, voando como os cariosos, é algo destituído do conceito bíblico. Então, Deus é criador. Segundo lugar, a gente tem que entender que somos seres temporais, corpóreo, finito. E Deus não via isso como algo ruim. O autor diz: temporalidade, limitação e finitude não são defeitos de fabricação por ser superado. Alguns diziam: o céu é meu limite. O que eles querem dizer com isso? É que eu não tenho limite nenhum, né? A Bíblia vem e diz: não é o céu que é seu limite. Você tem o seu limite mesmo, corporal, temporal. Não, mas eu posso criar minha realidade. Pois só dê um pulo aqui, chegue até a lua. Não faça isso, né? Nossa existência no tempo, no espaço e no corpo não é falha. É uma característica projetada pela sabedoria infinita para comunicar as riquezas insondáveis de Deus. Então Deus lhe fez um ser finito, Deus lhe fez um ser corpóreo, Deus lhe fez um ser que é em sua origem bom, porque ele visava um bom propósito para revelar as suas riquezas da sua graça.
Por incrível que pareça, quando você lê Gênesis, uma coisa que muitas vezes deveria ser a coisa mais clara é despercebida quando a gente lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. É que Deus colocou o homem no jardim do Éden, ou jardim das delícias, ou jardim dos prazeres. Veja só, a gente acha que cristianismo é negar o prazer. Rapaz, eu não quero ser cristão não, Deus me livre. Como é que os caras não se divertem, os caras têm que suprimir os prazeres todinho desse mundo? E a Bíblia diz, não, Deus não quer isso de você não. Deus quer que o desfrutar do seu prazer seja um desfrutar do prazer correto. Deus, quando coloca o homem no jardim, Ele não coloca o homem no jardim, não é num sertão, onde só há cacto, onde para você achar água, simplesmente você tem que fazer um furo, fazer um poço, uma cacimba, tirar aquelas águas barrentas. A gente acha que muitas vezes a dona Eva estava assim, eita, pega aí, água. Deus criou o jardim das delícias. Leia, convido vocês a ler mais uma vez Gênesis capítulo de número 1 e 2 e o capítulo de número 3, que é a queda. Mas perceba lá, Deus criou muitas árvores nos jardins que eram vistosas aos olhos e boa ao paladar. Ou seja, era algo que trazia um certo tipo de apreço aos olhos, que trazia um certo tipo de variedade de gosto, para que o homem pudesse desfrutar dos prazeres que Deus colocou. Deus não é um estraga-prazer cósmico. Ele não é como um pai simplesmente ruim, que diz que vai dar um brinquedo, apresenta o brinquedo ao menino e puxa e não dá mais nunca, e o menino fica lá berrando. A gente muitas vezes vê Deus como assim, eita, tanta coisa, Senhor, o Senhor me priva de tanta coisa. Deus nos botou num parque das delícias. Já viu crianças quando chega lá no Game Station, naquela parte ali onde eles ficam naqueles tobogã, desce tudo alegre? Pronto, Deus colocou mais ou menos Adão e Eva assim, para desfrutar de tudo aquilo. Então, uma coisa que a gente deve entender é: Deus é o criador do mundo material. Segundo, Deus nos colocou para desfrutar desse mundo material delicioso. Imagine lá Adão dando flecheiro, dando aquelas cambalhotas lá nos rios. Deus colocou o homem para se divertir. Deus colocou o homem para desfrutar da obra que Ele mesmo criou. Ninguém está mais preocupado com o seu prazer e com a sua alegria do que o próprio Deus. Você pode pensar assim, não, mas Deus não está tão preocupado assim como eu não, porque assim, tem muita gente para cuidar. Eu estou mais preocupado com a minha alegria do que Ele. Ninguém está mais preocupado com a nossa alegria do que com o nosso prazer do que o próprio Deus. Isso é tão verdade que quando a gente olha Gênesis capítulo de número 2, o verso 18 ao 20, diz lá o texto que Adão começou a nomear os animais. E o que é que acontece? Ele disse, rapaz, cada um tem um casal. Mas ele não viu um casal que fosse o quê? Adequado a ele mesmo. Ele não, né? Deus. Deus disse assim, não há, Adão está só e não há uma pessoa adequada para ele. E Deus faz uma mulher adequada para Adão. Preocupado com o quê? Com o prazer de Adão. Rapaz, Adão tem tanta coisa aí, mas assim, eu vou dar uma mulher para que ele possa se completar e ela possa se completar com ele. Deus estava a todo momento preocupado com o prazer e com a alegria de Adão. Alguém vai dizer assim, isso foi naquela época. Hoje, quando Deus dá uma varoa, eita Senhor, como era bom essa mulher adequada, só tem mulher inadequada. Mas o ponto fundamental é, Deus no princípio estava preocupado com desfrutar do prazer do homem e da mulher com a sua própria criação. Deus não é um estraga-prazer cósmico, onde Ele bota um jardim das delícias, onde Ele bota muita água, muitas frutas, e diz, não, você não pode não, que a gente se concentra onde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente fala assim, e essa árvore aqui, Deus? O Senhor também é muito pirangueiro,
Essa árvorezinha assim, frutinho gostoso desse, os outros eram aqueles frutinhos já cheios de papurus, negocinho tudo caindo no chão, podre. A gente parece que acha que é assim. Deus nos colocou num jardim onde muitas árvores estavam podres e a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore deliciosa. Leia o texto com atenção. Todas as árvores dos jardins eram vistosas aos olhos e boa ao paladar. Todas. Mas Deus disse assim: dessa aqui você não vai comer não. Sabe quando você chega assim lá na praça de alimentação do shopping e diz para o seu filho: olha filho, você vai comer aqui em qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser aqui, pode comer, pode gastar, estou com dinheiro à vontade. Só não vá na Burger King. Aí ele: pai, mas eu queria ir para Burger King, pai. Queria para... Não, meu filho, olha, tem McDonald's, tem La Sabur, tem... Se você quiser comer mato, tem aquela comida do mato. Subway, tem a do mato, tem pizza, tem tudo que você quiser. Não, pai, eu quero Burger King porque é uma deliciosa. Não, todas são deliciosas. Mas quando você ouve um não, o que é que você quer? Se rebelar. Você quer dizer que você quer, que você pode. E foi isso que aconteceu. Então não é que Deus chegou lá no parque de alimentação e disse assim: olha, vai pegar os piores ali, ó. Aquele ali já fechou 3 meses a vigilância sanitária, pode ir naquele outro ali, mas esse aqui está bem conservador, não vá. Todos eram bons e vistosos aos olhos. Em quinto lugar, ainda dentro dessa ideia de ser criado para ser criatura, no caso nós temos visto que ser criatura é ser finito, ser criatura é ser uma pessoa limitada fisicamente com o seu corpo, mas que Deus o amava, mas que Deus queria dar prazer a essa criatura. Em quinto lugar, o desafio do princípio da proporcionalidade. O que seria o princípio da proporcionalidade? É que você deve amar as coisas de acordo com o amor que essa coisa merece, de modo adequado. Abram a Bíblia de vocês aí em Mateus capítulo de número 10 e o verso de número 29 ao 31. Diz assim o texto: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tem mais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Olha, para você aí que tem um gatinho, um cachorrinho, eu amo ter esse meu cachorrinho, assim, meu namorado chegou agora, quer se comparar o cachorrinho ao miauzinho meu que eu tenho. Aí também é demais. Ele não é gente, mas é muito amor, que ele é inocente. O princípio da proporcionalidade. Você não deve amar as coisas de modo inadequado. Você não deve ter apreço às coisas de modo inadequado. Veja, jogar videogame é bom, jogar bola é bom, mas quando você joga bola e negligencia, por exemplo, a sua família, aí você não está seguindo o princípio da proporcionalidade. A sua família é mais importante do que jogar bola. Veja, eu não estou dizendo que você jogar a bola uma vez a sua esposa quer implicar, não quer que você vá. Estou dizendo assim, você constantemente negligencia a sua família. Sai e não quer ir. Quer sair para jogar videogame com os meninos. Vou jogar. Minha esposa não gosta que eu jogue videogame. Cadê ele que quer sair? Não, mas eu estou jogando videogame. Ou seja, negligencia a família em detrimento de coisas que são legítimas, Deus nos deu para desfrutar, mas que não é proporcional ao que a gente está fazendo. Deus nos deu um princípio de proporcionalidade, ou seja, nós devemos amar as coisas de acordo com aquilo que ela deve ser amada. Cuidado com o seu cachorrinho, cuidado com o seu miauzinho. Nenhum deles são mais importantes do que um ser humano que é criado à imagem de Deus. Até o seu inimigo é mais importante do que seu gatinho que tem 10 anos. Mas ele tem 10 anos, ele é muito apagado, quando entra em casa ele pula em cima de mim. Pode ter o que for.
O princípio da proporcionalidade estabelecida pelo que é criador e você que é criatura, você deve segui-lo de conformidade à própria palavra de Deus. Uma coisa que muitas vezes a gente se esquece é que muitas pessoas dizem assim: eu tenho que amar Deus infinitamente. Agora pare e pense, você é um ser finito, como é que você vai amar um ser infinito ou amar infinitamente? Deus não manda que você o ame infinitamente, Deus manda que você o ame plenamente e supremamente. Mas infinitamente é impossível, porque nós somos seres finitos, nós somos seres finitos. Então Deus não está querendo de nós um amor infinito, Deus está querendo de nós um amor pleno e supremo. Então muitas vezes quando você se deparar dizendo, eu não estou amando infinitamente a Deus, e acaba gerando culpa no seu próprio coração, porque você não está entendendo a teologia bíblica de que você é uma pessoa criada, limitada, corpórea, e que não consegue amar Deus infinitamente. E nem Deus quer isso de você. O autor então conclui: um coração justo, um coração santo, consiste em valorizar e estimar as coisas adequadamente. Pare e pense o valor que você dá às coisas que você tem. Quando a gente chega então nessa parte, o autor nos chama a atenção para textos que parecem ser contraditórios. E então ele passa para um novo tema, a solução evangélica da idolatria. Veja, a gente viu até agora que Deus criou o mundo é material e é bom, porque foi Deus quem criou. Lembra lá, ao concluir a criação ele diz, e viu que era muito bom. Só que a gente sabe que o mundo não continuou do jeito que foi originalmente criado. O mundo sofreu as consequências da queda do pecado de Adão. E isso passou para todos os seres humanos, bem como para a própria criação de Deus. Então, como a gente vai lidar agora com essa realidade de desfrutar do mundo, ao mesmo tempo sabendo que o mundo foi atingido pelo pecado? Abram em 1 João, capítulo de número 2, o verso 15 a 17. Colossenses, capítulo de número 3, o verso 1 ao 3. E o Salmo de número 27, o verso 4. Especialmente aí quem encontrou Colossenses 3, de 1 a 3, e Salmo de número 27, verso 4. Quem encontrou aí, por favor, pode ler para mim, por favor. Veja, a gente está falando de desfrutar das coisas da terra, não é isso? O que é que o texto está dizendo? Exatamente o contrário. Ou pelo menos parece dizer isso. Se você realmente está em Cristo, você deve o quê? Pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Salmo de número 27 e o verso 4. Quem encontrou aí, pode ler para a gente ganhar tempo aqui. Veja, o que é que o salmista quer? Está na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e adorar no seu santo templo. Parece que ele está dizendo assim, eu não quero me envolver com esse mundo. Quem ama realmente a Deus se envolve com Deus e com a sua adoração e com o seu culto. O autor nos mostra que interpretar os textos dessa forma é não entender, deixa eu ver aqui, não entender o que ele chama de dois modos de ver o relacionamento com Deus. Um é o modo que ele denomina de abordagem comparativa e o outro é a abordagem integrada. Agostinho diz o seguinte:
pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa. Se você ama seu gatinho, aplicando o princípio que é dito aqui por Agostinho, significa dizer o seguinte: você ama o gatinho por quê? Por causa de Deus. Ah não, porque ele é muito carinhoso. Por causa de Deus. Em última instância, quando você ama qualquer outra coisa criada, você ama por causa daquele que é o doador dessa coisa. Porque foi ele que lhe deu. Ele é tão bondoso que lhe deu aquilo que você tanto gosta. Mas o autor ainda vai destrinchar essa questão. A abordagem integrada assemelha-se a como devemos viver a maior parte de nossa vida, e a abordagem comparativa consiste no teste para garantir que conservamos ampla e plenamente e supremamente a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o que seria a abordagem comparativa e a abordagem integrada? A abordagem comparativa é, sempre que paramos para comparar qualquer coisa da criação com Deus, aí realmente as coisas devem ser consideradas como o quê? Como nada, como refúgio, como diz o apóstolo Paulo, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Então, sempre que você olha para a criação em termos comparativos, realmente, você quando compara a criatura com o ser criado é infinitamente melhor. Pare e pense, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim: aquele que não amar, pai, mãe, aquele que amar pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele está fazendo aqui é uma abordagem comparativa. O que ele está dizendo aqui é: olha, se você ama a sua esposa, os seus filhos, ou seja lá quem for, mais do que a mim, em termos comparativos, quando você comparar as coisas, o seu amor ao seu pai, aos seus filhos, deve ser semelhante a ódio. No original é isso que a palavra diz exatamente. Não é amar menos, é odiar. Você ama tanto a Deus, que quando você olha para o amor que você tem ao seu filho, você diz: rapaz, será que eu tenho ódio? Porque o seu amor é tão grande, supremamente tão elevado por Deus, que parece até ser um amor pequenininho, quase ódio pelo seu filho, pela sua família. Então, sempre em termos comparativos, quando a gente olha para a obra da criação, quando a gente olha para as coisas criadas em comparação a Deus, essas coisas devem ser consideradas pequenas, quase nada. Entretanto, essa não é a única maneira de olharmos para a criação de Deus. Há outras formas de olharmos para a criação de Deus, e que o autor chama a nossa atenção para o que ele denomina de abordagem integrada. O que é a abordagem integrada? É a ideia de que você não só olha em termos de comparação, você olha em termos de que quem me deu a criação, me deu com o propósito de desfrutar dela. De modo que quando eu desfruto dela, aquele que é o doador da criação, daquilo que eu estou desfrutando, ele também fica alegre. Chega você lá, comprou um drone para o seu filho. Aí o seu filho: pô, eu queria um drone e tal, você compra o drone e dá ele. E ele está lá agora alegre, não consegue nem lhe ouvir direito. Eu estou tentando assim, pegar um extremo, E ele está lá alegre, brincando. O pai fica como triste? Vai ver, só fica brincando com o drone que eu dei, nem me ama. Ele fica alegre porque ele deu uma coisa que o filho queria, agora está desfrutando disso. Assim é Deus, Ele nos dá a obra da criação para que a gente possa desfrutar dela. Ele não fica simplesmente: estou ensimesmado, não queria não que você ficasse aí não, eu no Mirabilândia não, queria que você viesse para o meu culto. Ele quer que a gente desfrute da obra da criação. Ele quer que a gente se alegre com as coisas que foram criadas, porque foi Ele que deu. Não foi Satanás, não foi os seus demônios. Foi Deus que nos deu a capacidade de criar coisas a partir da sua obra da criação original, para que a gente pudesse desfrutar dela. Deus tinha um propósito com Adão, dentre outros, de que aquela jardim das delícias pudesse ser expandido, pudesse ser alargado, para que cada lugar que ele fosse um lugar de deleite e desfrute. Ou seja, estava chamando Adão para ser um criador,
não um criador original como Deus, mas um criador que cria a partir da criação original de Deus. Então essa é a abordagem integrada, é quando a gente olha para a criação em termos não comparativos, que há momentos legítimos de a gente fazer isso, porque muitas vezes aquilo que Deus nos dá, que é bom, a gente acaba colocando, muitas vezes, inapropriadamente, uma proporção maior do que o amor que nós temos por Deus. Então é necessário que muitas vezes a gente pare e pense, rapaz, eu gosto de jogar um videogamezinho, mas será que eu gosto mais de jogar videogame do que do próprio Deus? Mas você sempre viver comparando as coisas, isso é um modo inadequado de se relacionar com o mundo. É sempre achar que as coisas nunca devem ser desfrutadas porque elas competem com o próprio Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. E o autor nos chama a atenção para a idolatria no nosso coração. Ele diz, a idolatria começa pela falsa separação entre a dádiva e o doador. Em vez de uma comparação momentânea para testar nossas afeições, a idolatria consiste na separação permanente por causa da falsa adoração. Ou seja, a gente separa aquilo que Deus nos deu do próprio Deus. Logo a gente esquece que Ele é o doador. Logo a gente se esquece que nós devemos nos alegrar, porque foi Ele que nos deu aquilo. O autor então nos diz, a potência e o prazer presente no mundo, apartados de sua vibrante conexão com a origem trina, ou seja, o Deus trinitariano, torna-se inimigas de Deus e a nossa morte. Sempre que você tem um relacionamento com a obra da criação, desconsiderando o doador, o fim que você vai ter é um fim de morte, porque não é o modo adequado de se relacionar com a criação. Sempre você tem que entender, foi Deus que me deu isso, e eu estou desfrutando por causa dele. Estou aqui indo mais rápido aqui. Outra forma que nós temos de lidar com a idolatria, mas que é uma forma errônea, é o que eu coloquei aqui como asceticismo. Isso é um modo incorreto de lidar com a idolatria. Muitas vezes a idolatria que você tem é que você deseja tanto aquela dádiva que Deus lhe deu, que deseja mais do que o doador. Isso é idolatria. Mas muitas vezes, a gente, para evitar a idolatria, o que é que a gente faz? Não quero me relacionar com esse mundo, esse mundo tem uma tentação, ai meu Deus, são tantas coisas maravilhosas, não quero de jeito nenhum, Senhor. Então você não tem relacionamento com esse mundo, porque esse mundo sempre é uma tentação para o pecado. Você então cria regras que o próprio Deus não estabeleceu para se privar de pecados nesse mundo. E aqui eu venho e lembro o que Trample Langman chama de o primeiro pecado de legalismo na Bíblia. Sabe qual foi o primeiro pecado de legalismo na Bíblia? Deus disse assim, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que ele disse. Mas quando Satanás chega para Eva, sabe o que é que ela diz? Deus disse que não era para comer e nem tocar. Aonde Deus disse que não era para tocar? Você pensa, eu vou dizer, essa Eva é muito prudente, que mulher de Deus. Ela disse assim, não vou nem olhar, mas assim, eu vou criar mais uma regra, para que eu não possa nem tocar nela, que aí vai me prevenir de comer, porque Deus disse, não coma, mas se eu criar uma regra ainda maior do que a do próprio Deus, uma cerca ainda maior, aí vai me livrar, não é isso? Não foi isso que aconteceu? Ela criou uma regra, para privar ela de comer, melhor do que a do próprio Deus, e aconteceu o quê? Ela caiu, porque ela criou uma regra de asceticismo. Não, eu vou criar mais uma barreira aqui, para que eu não possa pecar. Mas a Bíblia diz que existe essa barreira? Não. Então, minha filha, você não vai evitar de pecar, você vai pecar. Ou melhor, você já está pecando, que quando você cria uma lei, a parte daquilo que Deus estabeleceu, você está sendo Deus para a sua própria vida. No livro É Proibido, o que a Bíblia
Permite e a Igreja Proíbe, de Ricardo Gondim. Na época ele ainda estava em sã consciência. Esse livro assim é engraçado demais. Porque quando um pastor assembleano, esse livro foi escrito há mais ou menos uns 20 anos atrás, ou mais. E ele começou a narrar os tipos de disciplina que existia na igreja Assembleia de Deus na época. Se você toca na igreja com guitarra, 3 meses de disciplina. Se você vai para a piscina, são 6 meses de disciplina. Se você vai para a praia, é 1 ano. Porque água salgada, eu não sei. Você não pode usar brinco, você não pode ter televisão, você não pode ter isso. Tudo isso, sabe por quê? Uma concepção incorreta a respeito do nosso relacionamento com o mundo que Deus criou para desfrutarmos dele. Não é porque não é que a televisão seja pecado, mas a televisão pode levar ao pecado. Então vamos fazer o seguinte: nem toque. Não, mas Deus disse assim, não, nem toque. Eu vou logo dando as dicas. E o que é que aconteceu? Hoje a Assembleia de Deus tem um canal de televisão. Sabe por quê? Quando se cria uma regra que não é estabelecida pelo próprio Deus, o que vai dar não é impedimento do pecado. Essa própria regra é em si pecaminosa. Você não pode criar regras para a sua própria vida de modo autônomo, de modo onde você acha que você dita as regras para você. Não existe seu corpo, suas regras, sua vida, suas regras. Existe um Criador que determina o que nós devemos fazer. Então, no livro, Ricardo Gondim mostra um bocado dessas coisas e mostra as referências bíblicas que contrariam essa ideia de que você não pode ter brinco, não pode ter isso, não pode desfrutar dessas coisas, a vaidade da vida. E ele vai mostrando que todo esse tipo de coisa nada mais é do que uma interpretação incorreta e destituída de conteúdo bíblico. Aqui eu vou passar para a gente adiantar, viu? Eu acho que esse é o último capítulo do livro. Os ritmos da piedade. Mas antes de chegarmos exatamente nesse capítulo, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, Ele ressuscita como? Num corpo invisível? Ele ressuscita como? Num corpo imaterial? Ele era um anjo, que ninguém via, só ouvia a voz, e o vulto passando. Quando o Senhor Jesus Cristo Ele ressuscita em corpo. Quando Jesus ressuscita em corpo, Ele está mais uma vez reafirmando que a criação dele não foi abandonada no pecado. Se Ele tivesse ojeriza por essa criação material, demoníaca, e destituída de qualquer coisa santa, Ele não ia ressuscitar num corpo santo. Físico, transformado, tudo bem, mas continua sendo um corpo físico, um corpo realmente como o meu e seu, de carne e osso. Ele comeu pão, bebeu, Ele conversou. Então, todas essas características demonstram que a criação de Deus, no último dia, não vai ser jogada no mato e nós iremos viver como os ursinhos carinhosos. Deus há de restaurar esse mundo por meio da evidência que Ele deu ao ressuscitar Cristo corporalmente dentre os mortos. Essa é a esperança que nós temos, que no último dia, assim como você viu Ele sendo assunto aos céus, assim Ele há de vir. E assim nós seremos como Ele é. Então o mundo não será abandonado. Não é que esse mundo físico é um mal necessário que deve ser desprezado no último dia. O mundo físico, o mundo material, é um mundo que Deus há de restaurar. A criação geme com dores de parto, esperando com expectação a revelação dos filhos de Deus, vai dizer Romanos capítulo 8. Então a criação está dizendo assim: eu quero que no último dia os crentes possam ser transformados, porque eu serei no último dia também transformado. Que criação é essa? Uma criação invisível, uma criação futura, imaterial? É isso? Não, é essa criação que está gemendo, esperando a revelação dos filhos de Deus, porque ela também será transformada. Os ritmos da piedade. Quando você pensa em piedade, o que é que você pensa? Quando você pensa em santidade, o que é que lhe vem à mente?
Santidade. Eita Jesus. Orar, ler a palavra do Senhor, jejuar, vir para os cultos aos domingos e não ir para a praia, não faltar EBD. São muitas coisas, irmão, de ser santo, assim, ser piedoso, eu poderia dizer muitas coisas. A gente pode resumir o que é viver uma vida de santidade com o que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, e o verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja só o que é santidade: comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. É fazer as coisas para a glória de Deus. Mas a ideia que nós temos de santidade é sempre algo que não está relacionado a esse mundo físico. É ler a palavra do Senhor assim, pensando em Deus. É fechar os nossos olhos, entrar numa espécie de transe espiritual, orando a Deus, a gente sair desse mundo. Jesus, como é bom flutuar aqui em oração. Espécie de descarga espiritual, né? Mas não, isso não é o tipo de piedade e santidade que a Bíblia nos apresenta. Mas a Bíblia nos apresenta o que o autor faz uma distinção, para mim, com a inferência na palavra de Deus, é 2 tipos de piedade. E quais são esses 2 tipos? O que ele chama de piedade direta e piedade indireta. A piedade direta é aquilo que normalmente a gente costuma ver como santidade: ler a leitura da palavra de Deus, ouvir sermões, evangelizar, enfim, orar. E o que é piedade indireta? A piedade indireta é você desfrutar da obra da criação, sendo grato àquele que é o doador da vida. Mas o autor coloca em suas próprias palavras: a marca da piedade direta é que nossos pensamentos e intenções estão concentrados particular e diretamente no próprio Deus, uma vez que a Ele nos dirigimos e com Ele comungamos. O que seria então a piedade indireta? A marca da piedade indireta é que nossos pensamentos e intenções estão concentrados primária e fundamentalmente no mundo de Deus e em tudo que há nele. Então a piedade, ou seja, a santidade direta, segundo ele, é você se concentrar diretamente em Deus. A piedade ou a santidade indireta é você se concentrar no mundo que ele lhe deu. Mas as 2 coisas são santidade. Você não pode achar que o seu filho, ele é menos santo porque ao terminar de ler a Bíblia ele foi jogar videogame. Olha para isso, não aprendeu nada com a palavra de Deus. Já foi jogar FIFA 2019-20. Ele está desfrutando da obra da criação de Deus. Ele não está sendo menos santo, ou pelo menos ele não deveria estar sendo menos santo, quando ele está jogando o seu PlayStation 5. Ele deve entender o princípio da proporcionalidade, tudo bem, mas aquilo ali é algo que ele deve desfrutar como uma parte da sua santidade em todas as áreas da sua vida. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, há uma piedade direta e uma piedade indireta. Entretanto, a gente pode muitas vezes reduzir esses 2 tipos de piedade. O que seria reduzir esses 2 tipos de piedade? Pense, por exemplo, agora vai comer pizza a gente, né? Não sei se ainda está prestando, depois de 1 hora de palestra, mas o Senhor há de contemplar. Então, quando a gente está lá comendo a pizza, aquele que entende ou reduz a santidade simplesmente a piedade direta, então ele vai, ao comer a pizza, ele vai orar a Deus. Porque isso é a santidade. Senhor, muito obrigado por esta pizza. Aí ele vai lá, cortou o primeiro pedaço, vai dar a ele. Eu vou orar de novo. Senhor, vou botar agora em meus lábios essa pizza. Quando ele termina: Senhor, como é bom, eu quero mais outro pedaço de pizza. Senhor, um guaranazinho também não faria mal a ninguém, apesar de estar quente. Ele: ô Senhor, traz um gelado. O irmão está falando com ele, meu irmão, deixa eu estar orando.
Porque ele entende que santidade é só isso. Santidade é só se relacionar diretamente com Deus e nunca se relacionar com a sua própria criação. Se relacionar com a criação é se distrair de Deus, é ser um ímpio, é ser um mundano, é ser um pecador, é ser um desviado, é ser uma pessoa que precisa de oração, ou quem sabe uma sessão de expulsão demoníaca, mas é alguma coisa menos um ser piedoso. Então tem esse extremo que reduz a piedade simplesmente ao nosso relacionamento direto com Deus, e existe aqueles que reduz a santidade e a piedade ao nosso relacionamento com o mundo. Estamos na nossa área, presbiterianos e reformados. Costumamos reduzir a nossa santidade simplesmente ao nosso relacionamento com o mundo. Ah, não, aqui, meu irmão, aqui Deus é glória a Deus, esse mundo é maravilhoso. Então ele vai lá, dá flecheiro, não vem para o culto. Ele vai lá, compra muita coisa, nunca doa nada para ninguém, nunca vê o cara sendo generoso com as pessoas que necessitam na igreja, mas ele está lá, comprou um videogame delezinho, está lá ajudando aos filhos dele, enfim. Ele vive viajando para baixo para cima. Eu já contei isso aqui no sermão, mas vou repetir mais uma vez. Eu fazia parte de uma igreja que uma família da igreja fazia uns 3 meses que não vinha para o culto. E eu só via no Facebook, estamos indo para não sei aonde. Família unida, família do Senhor. O Senhor está nos dando essa oportunidade de lá para ir. Ainda acha que é santo. Estou sendo grato pelo Senhor, pelas viagens maravilhosas que o Senhor tem me dado, e eu não tenho ido para o culto. Veja, muitas vezes a gente pode reduzir a nossa piedade tanto ao nosso relacionamento direto com Deus, tanto ao nosso relacionamento com a criação. As duas estão erradas. A piedade verdadeira deve entender que a minha piedade direta com Deus deve me levar à minha santidade no relacionamento com a criação. A minha santidade no meu relacionamento com a minha criação, deve me levar a ter um relacionamento direto com Deus. Se eu ganhei um PlayStation, o que é que eu faço? Eita Jesus, hoje eu vou orar mais. Que coisa maravilhosa, vou orar tanto ao Senhor hoje. Eita Deus, eu esperava tanto esse PlayStation 5. Então você vai estar alegre, você vai estar exultante. Aquilo que você está desfrutando na criação vai lhe levar ao próprio Deus. Aquilo que você está desfrutando com o próprio Deus diretamente vai lhe levar a desfrutar da criação. Você agora vai ter um relacionamento adequado com a sua própria criação. Mas eu vou falar de uma coisa que não parece ser adequado ao nosso contexto imediato após o estudo: jejum. Não vem falar de jejum agora não, pelo menos depois da pizza. Mas tudo bem. Quando você vai lá para Mateus, a gente não vai discutir aqui o texto, mas Jesus está deixando implícito a prática do jejum. Mas o que o jejum tem a ver com o que a gente está aprendendo? O jejum nada mais é do que você parar de desfrutar da santidade indireta. O que é a piedade indireta? É o desfrutar da criação. Então você tem momentos que você para de desfrutar de algumas coisas da criação, em específico aqui a comida, para você ter um relacionamento direto com Deus. Então há momentos que isso é necessário na nossa vida. Há momentos que é necessário você parar de se relacionar com a criação, em especial comendo, para que você tenha um relacionamento direto com Deus. O próprio apóstolo Paulo dá uma espécie de tipo de jejum quando chega lá em 1 Coríntios, no capítulo número 7, onde ele diz que vocês que não querem ter relacionamento sexual, homem e mulher, dentro do casamento, vocês não devem ter para se dedicar à oração, que seja por breve tempo. Então veja, ele está falando de um outro tipo de jejum, o jejum sexual. Deus não aprova o sexo? Sim. Deus não gosta do prazer sexual entre um homem e uma mulher? Ele não gosta de ver que eles tenham prazer? Gosta. Mas há momentos que deve se parar de ter um relacionamento indireto de piedade, ou seja, de santidade com a criação, para que você possa se dedicar diretamente a Deus. Mas você não se dedica diretamente a Deus e esquece a criação. Você volta. O que é que diz o apóstolo Paulo? Por breve tempo. E depois você volta. O jejum, ele é permanente? Óbvio que não, senão a pessoa morreria. Então, é por breve tempo, para que você depois faça o quê? Desfrute da criação de Deus. Então, há um relacionamento de mutualidade entre desfrutar da criação de Deus e desfrutar do próprio Deus diretamente. Então, você conhece o mundo com o intuito de conhecer melhor a Deus.
O autor diz assim: o deleite da paternidade, a solidez das rochas, a segurança da fortaleza, a majestade das trovoadas, o conforto de um bom amigo, a intensidade do prazer sexual, a variedade de cores das folhas de outono, tudo isso infunde, molda e dá forma à nossa dedicação direta a Deus. Sabe por que você sabe? Porque você entende quando Deus diz assim: eu sou o seu pai, porque você tem um pai na terra. Se você tem um pai na terra, então você analogamente pode dizer assim: caramba, óbvio que Deus é infinitamente melhor como pai, mas você sabe de modo análogo, aproximado, o que Deus quer dizer como pai, o que Ele quer dizer que você é o seu filho, o que Ele quer dizer como um bom amigo. Eu sou o seu bom amigo. Ele já não nos chama mais de servo, mas nos chamo de amigo, porque eu dou a conhecer a vocês aquilo que o Pai me revelou. Aí você diz: o que é um amigo? Ah, eu tenho aquele meu amigo ali. Agora eu entendo o que Deus quer dizer. Rapaz, Deus é tão próximo de mim assim. Então, a criação foi nos dada para que a gente pudesse compreender mais de Deus. E por semelhante modo, como eu tinha dito, desfrutar do próprio Deus vai fazer com que você desfrute da criação. Não pense: esse homem é muito santo, ele não sai para brincar com os filhos, não vai para parque, só leva para a igreja, os meninos andam tudo de paletó, é tudo engomadinho, os cabelinhos tudo de lado. É uma maravilha essa família. Do mesmo modo, a piedade direta serve e aumenta o nosso gozo dos períodos de piedade indireta, ou seja, com a criação. Adoração, oração e leitura devocional, tudo isso nos ancora, ou ancora a nossa alma e molda a forma como nós nos envolvemos no mundo de Deus e com as pessoas que habitam nele. Quando você sai de uma oração, você deve sair mais paciente. Você sai da oração e você diz: eita Senhor, estou indo agora na Receita Federal, estou indo agora na assistência da Samsung, estou com meu celular na Samsung faz 30 dias. Então nada melhor do que uma oração, um relacionamento direto, para me deixar bem calmo, para eu chegar lá na Samsung e dizer assim: agora meu relacionamento direto com Deus me ajudou no meu relacionamento indireto com a criação. Nem sempre ajuda, mas é porque eu sou pecador. E aqui eu vou pular para as últimas perguntas que o autor faz aqui, tá? Uma pergunta que a gente deve se fazer para que não haja uma separação entre piedade direta e piedade indireta. Essas coisas devem andar junto, como a gente está vendo. E o autor faz algumas perguntas. Com que frequência a piedade direta, ainda que breve, brota de modo espontâneo? No seu dia a dia, você está lá fazendo seus negócios, você está lá cobrando lá, você está lá dirigindo, você está lá passando o cartão lá, você é caixa, enfim. Com que frequência brota a espontaneidade no seu coração a respeito do seu relacionamento direto com Deus? É com frequência? Nunca? Só quando chega em casa para orar ou quando se levanta para dormir? Há a consciência crescente da presença de Deus em tudo que você faz? Quando você está fazendo as coisas, você sabe que está no mundo de Deus e com as dádivas de Deus? Ou isso nem passa na sua cabeça? Você é o que tem sido denominado de ateu prático. Na sua vida prática, Deus não é considerado. Só aos domingos, e olhe lá, quando não está sol, porque quando está sol a gente vai para beber. Terceiro lugar, você se encontra desejoso de demorar-se em oração ou louvor, ou na leitura das Escrituras? Você diz assim: rapaz, eu saí com a leitura das Escrituras agora, orei a Deus, estou doidinho para voltar em casa para ter esse tempo de novo com o Senhor. Será que é assim? Isso são formas de você ver como está o seu relacionamento com Deus e com a sua obra da criação. Quarto, você acha que o seu momento de devoção e meditação se enriquece com a sua vida cotidiana? Você lê a Bíblia e isso tem algum resultado quando você vai trabalhar? Você leu a Bíblia agora falando da mulher rixosa. Aí quando você chega no trabalho, você está lá, rinchando. Com o seu patrão, com os amigos, que a vida não é bela. Tem implicações práticas a sua leitura no seu dia a dia? O seu relacionamento direto com Deus desemboca no seu relacionamento com a criação?
A palavra de Deus é refrigério para a sua alma? Ou é uma letra morta, um sinal que você tem apenas ticado, ou seja, assinado uma lista, um item devocional na sua lista de afazeres? Será que você vê a palavra de Deus simplesmente, Conce, eita, eu vou ler a Bíblia, eu prometi, viu papai, esse ano de 2020 eu vou ler a Bíblia todos os dias, estou cumprindo, não estou entendendo nada, não está mudando minha vida, mas estou aqui, ó. Já estou em Gênesis capítulo 30, papai, você está vendo, já marquei aqui, ó, já publiquei, já batei uma foto, já publiquei no Instagram, capítulo 30 de Gênesis. Quem não me acompanhar, meu amigo, vai ficar para trás. É esse tipo de piedade que você tem? Simplesmente que a leitura da palavra de Deus é um mero riscado em uma lista a respeito do plano anual da Bíblia? Isso a gente deve se perguntar para saber que nível de santidade nós temos diante do Senhor. Ela é realmente uma palavra que muda os nossos corações, confronta as nossas almas, endireita as nossas veredas? E eu acho que é o último agora. Sim. Por fim, e mais importante, a fruta em sua vida. Você está progredindo em santidade? Você consegue perceber a evidência de crescimento em devoção nos últimos 6 meses? Nos últimos 6 meses, acho que ele queria dizer aí 12 meses, 2 anos. Não que ainda... Obrigado, meu irmão. Eu agradeço, meu irmão. Vamos botar a piedade direta em prática, né? Então, deixa eu vir aqui para o meu. Certo. Por fim, e mais importante, a fruta em sua vida. Você está progredindo em santidade? Você consegue perceber a evidência de crescimento em devoção nos últimos 6 meses, 12 meses ou 2 anos? Não que ainda não haja lutas e reveses, você pode cair nessa caminhada. Mas você está se tornando de maneira lenta e gradual uma pessoa mais amorosa, alegre, cuidadosa, paciente e humilde? Você está menos irado, orgulhoso, prepotente e ansioso? Pare e pense, de 2 anos para cá, como tem sido a sua vida? Mas eu tenho amado muito a Deus. O seu amor a Deus deve desembocar no seu amor ao se relacionar com a sua criação. E a criação de Deus tem a ver com os seres humanos, tem a ver com os animais, tem a ver com as pizzas, tem a ver com piscina, tem a ver com praia, tem a ver... Como o seu relacionamento com Deus tem mudado o seu relacionamento com a sua própria criação. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um momento que Tu nos dá de aprender da Tua palavra, Senhor. Que Tu nos ajude a encontrar equilíbrio ao nos relacionarmos com as dádivas que Tu nos deu na Tua própria criação. Que não sejamos, ó Deus, sempre pegos como culpados por desfrutar das boas dádivas que Tu nos deu, ó Pai. Que desfrutemos com gratidão, que desfrutemos, ó Deus, da maneira correta que Tu nos ensina na gramática da Tua palavra. É o que nós Te pedimos. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos corretamente diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento que teremos de desfrutarmos dessas pizzas, possamos nos alegrar com a boa dádiva que vem do alto, ó Deus, do Pai das luzes, onde não há variação, nem sombra de mudança alguma. É assim que nós Te oramos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.